E um homem foi preso no Rio de Janeiro por enganar turistas. De acordo com a Polícia Civil, ele prometia fazer passeios, mas exigia dinheiro e ameaçava as vítimas. O golpista se apresentava como guia turístico. Nessas imagens gravadas em setembro, ele é flagrado em ação em um dos acessos ao trem do Corcovado. Olha o fim do ano aí, e com ele o país volta a viver um pico histórico no turismo. Só agora, no Réveillon, mais de 22 milhões de pessoas participam de festas da virada em diferentes cidades do Brasil, segundo o Ministério do Turismo. Isso é só o começo, né? Com as férias e a chegada do verão, a movimentação nas estradas, nos aeroportos, nos destinos turísticos fica ainda maior. Com tanta gente viajando, vai aumentar o número de golpes. Então se prepare e venha conosco aqui no JR 15 Minutos para ficar bem informado sobre exatamente o que fazer em casos assim. Você acabou de ouvir a história de um homem preso no Rio de Janeiro por enganar turistas, exigir dinheiro e até ameaçar vítimas, né? É apenas um retrato de algo que se intensifica nesse período. Para entender como se proteger na compra de passagens, pacotes, hospedagens, passeios, eu converso com Paulo Bezerra, advogado do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Olá, Edu, muito obrigado, eu que agradeço. Doutor Paulo, nos últimos anos, sempre que aumenta o número de turistas, também cresce o número de golpes, né? O que explica essa combinação de alta demanda com maior vulnerabilidade dos consumidores? Então, nesse sentido, também recomendamos que o turista ele faça pesquisas em sites de avaliação de atendimento que são importantes a fim de ele ver se, de fato, a empresa está cumprindo com a sua parte no contrato. Inclusive, o próprio PROCON, os PROCONs estaduais e municipais, eles disponibilizam listas de sites onde é possível fazer essa verificação. Sem falar das ofertas imperdíveis, né? Sempre que a gente chega num lugar e a gente está de férias, é comum a gente ir desarmado para esses lugares, né? Achando que tudo vai dar certo. A gente não para pensar que tem alguém tentando lucrar com o nosso descanso. Então, queria uma recomendação sua, além dessa que o senhor acabou de fazer, em relação a preço. Quer dizer, eu fiz uma pesquisa de preço e tem algo 40%, 30%, 50% mais baixo do que a média, é bom desconfiar, né? Isso. Nesse caso, automaticamente deve acender um alerta na cabeça do consumidor, porque os preços praticados muito abaixo, os preços que são comercializados serviços que estejam muito abaixo daquele que é praticado no mercado, é um indicativo forte de golpes. Eu gostaria de compartilhar aqui a informação de que o Ministério do Turismo, ele inclusive disponibiliza de uma plataforma onde o consumidor, o turista, ele pode fazer a conferência, consultar os prestadores de serviços turísticos, porque boa parte deles está cadastrada nesse site. Por favor, que ferramenta é essa? Como é que a gente a encontra? O nome da ferramenta é Cadastur. Ela está presente no site do Ministério do Turismo. Alguns desses sites, quando você olha sem muita atenção, você percebe que é muito parecido. É muito fácil cair. Eles mudam apenas uma letra do endereço, né? Então, quais são os passos básicos para a gente verificar se um site ou se uma página realmente pertence ao lugar que a gente imagina? É bom o consumidor ficar atento a alguns mecanismos que costumam garantir ou pelo menos reforçar a segurança das plataformas digitais, tais como o protocolo HTTPS, que pode ser visualizado logo no início do endereço eletrônico da empresa, e também se existe um cadeado no próprio site, né, que fica ali no canto superior esquerdo da tela do navegador. Os erros de digitação também costumam indicar a possibilidade de golpes. Então é bom ficar atento, porque os criminosos eles costumam alterar uma letra ou outra para induzir o consumidor em erro, fazer com que ele acredite que está fechando negócio com a empresa, quando na verdade ele está caindo em um golpe. Vamos agora abrir uma outra área aqui para a gente ficar atento, porque é alta demanda, os lugares de turismo estão cheios, de dezembro a janeiro as coisas só pioram, com os picos inclusive de cancelamentos e de atrasos. Eu pergunto ao senhor quais são os principais direitos garantidos por lei quando um voo é cancelado, por exemplo, e quando isso acontece com uma reserva de hotel ou de carro. A ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela prevê
na sua resolução de número 400, uma série de direitos para o passageiro que eventualmente se depara com algum problema durante o seu voo, né? E a título de exemplo, eu posso citar que os principais direitos são uma assistência informacional e material adequada. O que a gente tem observado na prática, principalmente em razão de mudanças de situações climáticas adversas, é que muitos voos estão atrasando até mesmo sendo cancelados. Por isso, diante desse cenário, essa resolução prevê que em atrasos superiores a 1 hora, o passageiro ele tem direito de comunicação, ou seja, ela tem que providenciar facilidades de comunicação, um sinal de Wi-Fi, ou se não um número através do qual o passageiro lesado ele possa entrar em contato com outras pessoas avisando do atraso. Em atrasos superiores a 2 horas, ele tem direito à alimentação por meio de fornecimento de um voucher por meio do qual ele possa se alimentar adequadamente, e no atraso superior a 4 horas ele tem direito, se ele estiver fora da sua cidade onde ele mora, direito de hospedagem em caso de pernoites. Ou seja, a companhia aérea ela também tem que providenciar a estadia dele enquanto ele não embarcar num voo. Doutor, tem uma coisa que o turista sempre pergunta, que é sobre pagamento. Tem estabelecimentos que costumam pedir pagamento apenas via Pix. Só que isso inviabiliza um pouco o reembolso, ou não? Qual é o método de pagamento, na sua opinião, mais seguro para evitar prejuízo? E o que fazer quando o estabelecimento só oferece o Pix? Em regra, todos os estabelecimentos, né, eu estou falando agora da forma de pagamento de aceitação obrigatória em todo o país, ainda continua sendo o dinheiro. No entanto, ela pode, além do dinheiro, né, aqui todas as empresas estão obrigadas a aceitar, elas podem definir as suas formas de pagamento. A mais segura ainda continua sendo por cartão de crédito, uma vez que é mais fácil obter o reembolso, a restituição, caso aconteça algum problema nesse serviço. Por Pix, existe a possibilidade de não ser recuperado, então é melhor o consumidor ele optar pela forma de pagamento por cartão de crédito. Doutor Paulo, cada vez mais as viagens são divulgadas por influenciadores ou então perfis promocionais, né? Como é que o turista faz para avaliar a credibilidade dessas ofertas que cruzam os nossos olhos diariamente pelas redes sociais, para saber se está tudo certo mesmo, porque não aparece nenhum CNPJ para a gente pesquisar? O recomendado é que ele faça avaliação em sites de avaliação de reputação dessas empresas. Por exemplo, no próprio Procon existem algumas listas onde existem essas informações à disposição do público, e ele pode consultar se trata de um site confiável. Então, é sempre bom ele fazer uma pesquisa na internet prévia antes de concluir qualquer negócio. Ótimo. Acho que muitos consumidores também tendem a acreditar que não há o que fazer e acabam desistindo em alguns casos, né? Quais são os primeiros passos para quem caiu num golpe? A chance real de ressarcimento? A lei evoluiu nesse sentido? Quando é que os órgãos de defesa do consumidor podem, de fato, ajudar? A primeira providência que o consumidor deve tomar uma vez que ele se torne vítima de um golpe é registrar um boletim de ocorrência e depois levar esse fato ao conhecimento dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, tais como o Procon, ou até mesmo registrar uma reclamação no consumidor.gov.br, que é uma plataforma vinculada ao Ministério da Justiça que auxilia os consumidores na resolução de problemas de consumo. Mas o que nós também recomendamos é que o consumidor ele documente todo o processo de compra do serviço. O que pode ser feito, por exemplo, por prints, né? Que são as famosas capturas de tela de tudo que ele está fazendo, trocas de mensagens, realização de pagamentos, publicidade que ele encontra na internet, porque isso é uma forma do consumidor produzir provas das suas alegações, de que, de fato, ele sofreu um prejuízo. E esses prints todos servem de prova e são amplamente aceitos pelo judiciário, caso não haja um acordo amigável. Correto, Eduardo. Todos esses prints, eles servem de prova, a justiça costuma considerá-los, até porque eles partem do pressuposto de que o consumidor é um sujeito vulnerável, e por esse motivo ele não consegue ter tantos meios de produção de prova quanto as empresas. É uma parte vulnerável, mais fraca, né? Com essas dicas bem entendidas e guardadinhas e compartilhadas com a família, o que a gente deseja para todo mundo são
boas férias, boas viagens, né? E menos dor de cabeça. Tá terminando aqui a edição 1324 do 15 Minutos. Eu agradeço pela conversa, Dr. Paulo Bezerra, advogado do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Edu. Estou à disposição. Bom, você aí pode acompanhar essa e outras edições do JR 15 Minutos na sua plataforma de streaming predileta e no portal r7.com. Esse episódio teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Eu te espero no próximo episódio. Bora pra próxima!